Nós vamos conversar com a Mariana Shinohara Roncato, ela é socióloga, professora e pesquisadora do programa de pós-doutorado da Unicamp, pesquisa os temas do trabalho, migração internacional, gênero, raça, etnia, classe e teoria da reprodução do trabalho. Integra o grupo coordenado pelo Ricardo Antunes. O Murilo Vanderlan, ele é pós-doutorando pelo programa de Sociologia da Unicamp, também integrante do mesmo grupo de trabalho, é do conselho editorial do selo Mundo do Trabalho, da editora Boitempo, que é quem editou o livro, tá? Esse livro é fruto de uma parceria da Boitempo, então imagino que tem o dedo do Murilo aí, como do conselho editorial do selo Mundo do Trabalho da Boitempo. Então, é uma parceria da Boitempo com o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e com esse grupo de pesquisas Mundo do Trabalho e sua metamorfose da Unicamp. E o Marco Gonzalez, também pós-doutorando pelo programa de Sociologia da Unicamp e também integrante do grupo do professor Ricardo Antunes. Vale muito a pena. Então, na descrição do café de hoje, tem o link para você ter acesso a este livro que é verdadeiramente de tirar o fôlego. Vamos conversar sobre ele agora. Mariana Shinohara, por favor. Ela está aqui com a câmera fechada. Então, opa. Mariana, se você puder, abra a sua câmera e o som. Já te embarco já. Está aqui o Murilo Vanderlan. Murilo, bem-vindo. Mauro, satisfação estar aqui hoje com vocês, com o pessoal da TV Fórum. Então, estou recomendando para um prazer muito grande para mim, olha, uma alegria, uma honra receber você e o Marco Gonzalez. Marco, muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Mauro, espectadores, é um prazer estar na Fórum, muito obrigado pelo convite. A Mariana está com problema, estou recomendando para ela aqui sair e voltar para ver se consegue. Pronto, abriu. Está aqui. Mariana, que bom que você está aqui. E deu certo. Bom dia, Mauro. Bom dia, demais colegas. Então, está aqui, ó. Trabalho em plataformas, regulamentação. Regulamentação, apresentei muito brevemente vocês três agora. Não são vocês três os únicos autores, há mais autores. A coordenação é do Ricardo Antunes, a Cristina Rissel. Como é assim que fala? É assim que fala? Gente. Acredito que sim. Também é coautora do livro. Então, fundamental. Este PL12, o PL dos aplicativos, ele é talvez a mais relevante intervenção do governo no mundo do trabalho desde o início do governo Lula. Ele foi apresentado em 4 de março de 2024, recebeu, isso aqui está na abertura do livro, inclusive, tá? Recebeu o seguinte comentário por parte do presidente Lula. É um dia muito importante, vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Foi parida uma criança nova no mundo do trabalho. As pessoas vão ter autonomia, mas, ao mesmo tempo, precisam do mínimo de garantia. Então, foi criado para regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativos, mas, ao contrário do que disse o presidente Lula, logo em seu artigo 3, o projeto diz: o trabalhador que preste o serviço de transporte remunerado, privado e individual de passageiros em veículo automotor de 4 rodas será considerado, para fins trabalhistas, trabalhador autônomo. Então, em que pese o discurso do presidente Lula, o projeto aparentemente vai em outro caminho. Então, olha, quem não encontrou o link do livro, estou colocando de novo aqui no chat, mas tem na descrição do vídeo. Eu queria primeiro uma apresentação crítica de um de vocês. Vocês resolvem aí quem será que vai nos brindar com nesse começo, do que é o projeto de lei, o PLP 12. Joia, Mauro. Bom dia novamente a todos e todas. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do PL, mas vou dar só uma pequena continuidade também na apresentação do nosso livro, tão bem aí apresentado pelo Mauro.
eu só vou aproveitar a oportunidade também para apresentar uma grande pesquisadora, o Murilo Vanderlanda, nosso grupo de pesquisa que está aqui. Ele é responsável pelos estudos mais relacionados às regulamentações, às leis em torno do universo do trabalho em plataformas. Eu estudo mais as resistências dentro desse universo e a Mari a questão de gênero, raça. Então, o Murilo acabou conhecendo quando foi à frente para estudar principalmente a diretiva da União Europeia que trata sobre o tema, né, uma das regulamentações mais robustas que nós temos visto, né, a classe trabalhadora produzir, e por isso que nos interessou um tanto conhecer essa regulamentação, esse projeto de regulamentação da União Europeia, e a diretiva da União Europeia, ela se baseou principalmente nesse, além de outros estudos, mas também no estudo da Christina Hills, que naquele momento ainda não tinha sido finalizado, porque hoje, para vocês terem uma ideia, nós trazemos a pesquisa dela, que contou com uma vasta pesquisa em mais de 800 processos em todos os países da União Europeia, para tentar compreender para onde caminhavam os processos de regulamentação no âmbito da União Europeia, né? Portanto, essa pesquisa da Cristina envolveu 800 decisões judiciais em 18 países, né? E quando o Murilo percebeu e conheceu a pesquisa da Cristina, nós resolvemos entrar em contato para conhecer um pouco mais sobre a sua pesquisa, para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, né? E nós achamos que seria muito importante trazer para a língua portuguesa, trazer para a América Latina, porque, ao que tudo indica, nós percebemos que os processos de regulamentação no Brasil e em outros países da América Latina não têm tido a robustez, né, não têm tido toda a dimensão que a diretiva na União Europeia conseguiu até o momento abarcar, né? Portanto, foi durante a pesquisa que nós conhecemos o trabalho da Christina Hills e nós resolvemos, então, convidá-la para produzir um livro conosco e trazer a sua pesquisa para o Brasil. Portanto, o nosso livro começa... Então, só uma observação, gente. O livro realmente é muito detalhado em relação a esse aspecto. Então, você vai ter, na primeira parte, o Marco, a Mariana e o Murilo falam sobre, de uma maneira mais ampla, né, sobre plataformização do trabalho, cenário internacional em Brasil, e no Brasil. Aí entra a parte da Cristina, exatamente, que você falou, que aí ela vai falar, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido. Então, vocês veem que ela faz uma apresentação detalhada para a gente entender o que é a proposta brasileira vis-à-vis o que está acontecendo de fato nos outros países. Aí ela continua falando sobre as tipologias e padrões dominantes, e aí nós vamos ter um terceiro ponto, que é a comparação com o teste ABC californiano, que a experiência da Califórnia é uma experiência também referencial nesse assunto. Então, o livro é muito detalhado, né, Marco? Além de muito aprofundado, muito detalhado também. Isso, muito obrigado, perfeito. E gostaríamos de lembrar que a Hissel, ela nos brindou, né, digamos assim, ela atualizou a sua pesquisa até o primeiro bimestre, digamos, desse ano, né? Porque a sua pesquisa já tinha sido fechada, mas ela ainda atualizou, porque esses processos vão avançando em instâncias distintas, né, nos países, e então a nossa pesquisa que está sendo publicada em português aqui no Brasil, né, este nosso livro, está mais atualizado que a própria pesquisa que a Christina Hissel fez e publicou na Europa. Né? Então, como muito bem você disse, o livro começa com um prefácio do professor Ricardo Antunes, né, com a nossa análise, numa primeira parte, de maneira geral, do PLP 12/2024, e daí depois entra com todo o trabalho da Christina Hissel, contando sobre os diversos países, os processos, mais de 800 processos
que ela conseguiu estudar de forma muito complexa, muito robusta, mas ao mesmo tempo ela apresenta de forma muito simples. É um livro que também você não precisa ser um especialista do direito e etc. para compreender, ele é muito acessível, né? Gostaria de lembrar mais uma vez que este livro é o terceiro livro de uma parceria, de uma cooperação entre o Ministério Público da 15ª Região e a Unicamp, através do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, que é o grupo coordenado pelo professor Ricardo Antunes. A ideia ainda é que este ano, ou no comecinho do próximo ano, nós vamos apresentar mais uma pesquisa da Cristina Rissel, e também vamos apresentar também um capítulo nosso, com mais outros capítulos que virão, que seria a segunda etapa da pesquisa que a Cristina Rissel tem trabalhado, que trata da questão da gestão algorítmica, né? Como que as instâncias, as cortes têm compreendido o avanço da gestão algorítmica do trabalho, né? E é muito importante, só para fechar aqui, lembrar que, dentre todas essas decisões estudadas pela Cristina Rissel, né, ela tratou claramente das empresas que trabalham através das plataformas, como as empresas que nós conhecemos, Uber Eats, iFood, Rappi e tantas outras, mas ela também estudou os processos que tratam de empresas, vamos dizer, tradicionais, mas que já utilizam plataformas ou meios digitais para controlar a sua força de trabalho, e ela também localizou empresas, ela também abordou empresas nessa pesquisa, que não necessariamente utilizam plataformas, mas fazem uso do falso trabalhador autônomo, né, para executar serviços operacionais, para vender a sua força de trabalho. Então, é uma pesquisa bem completa e não fica só apenas em torno das plataformas mais conhecidas, digamos assim. Mas, Mauro, rapidamente, só para a gente abrir aqui o PLP 12/2024, e daí a gente chamar a turma toda para a conversa, eu venho realmente estudando a luta dos entregadores, mais especificamente, mas também dos motoristas de aplicativo, já desde 2017, 2018, né? E nós percebemos que, de fato, aonde há a uberização, aonde avançam as plataformas, também nós temos percebido que avançam as lutas, né? Com novas especificidades, lutas, claro, de uma relação de exploração capital-trabalho, lutas fruto deste processo, mas que também avançam com novas especificidades, né? E esse processo não é só brasileiro, é global, como eu disse, é onde avança a Uber e as empresas similares a Uber, nós temos visto movimentos deste proletariado de serviço que se inquieta cada vez mais em todo o mundo, né? Então foi ali em 2022, depois de pandemia, depois de Bolsonaro, depois de muitos projetos de leis, né, que mais de centenas que tramitam pela Câmara, pelo nosso parlamento de maneira geral, mas nós chegamos ali quando Lula já tinha sido eleito, antes de assumir, os entregadores insatisfeitos estavam ameaçando novamente irem para as ruas, né? Nós estamos falando aí do final de 2022. Esses entregadores, eles são organizados hoje em dia em diversas associações, coletivos e também sindicatos. Essa é uma nova característica dessa luta, né? Novos sujeitos coletivos de luta, informais, digamos assim, que tem sido fundamental nesse processo, né? Essa turma se organizou, principalmente os entregadores, que têm sido, digamos, mais ávidos à luta, que estão um passo à frente nessa organização, em comparação com os motoristas, e nós temos a formação de uma união, digamos, quase que uma federação, que ficou chamada como a Aliança, né, Nacional dos Entregadores, que juntou ali no mesmo grupo, essa federação, diferentes coletivos, associações e sindicatos. Este grupo, então, começou a se organizar, lançaram uma carta com os seus objetivos, defendendo até uma CLT+, que nós podemos tratar disso, uma CLT que também avance sobre a exploração através da gestão algorítmica, a questão dos dados, das transparências
das decisões automatizadas desses aplicativos e ameaçam uma greve. O governo que estava a tomar posse conseguiu se organizar com algumas lideranças, segurou esse movimento grevista em troca de começar, a partir do início do governo, né, como um dos principais assuntos do Ministério do Trabalho, que ia ser, né, relançado, digamos assim, né, porque o Bolsonaro tinha encerrado com o Ministério, e seria um dos principais temas. Dito isso, como promessa de campanha, foi o que de fato aconteceu em 2023. Né? Cria-se um grupo de trabalho com essas lideranças, claro, incluindo motoristas e lideranças de diversas organizações, e começam, então, as reuniões, né, dentro deste grupo do trabalho, mediada e induzida pelo próprio governo, com participação das centrais sindicais, do Diese e de outros, da Fundacentro também, que deu apoio, emprestando a sua sede nesse processo de debate e regulamentação, e as empresas, né, através da Mobitech, que é a representante dessas empresas, né, esteve presente nestes processos. Eu participei de algumas reuniões, né, como ouvinte, e realmente o embate era muito duro, as empresas pouco avançavam nesses debates, os trabalhadores traziam propostas, principalmente pensando na questão do valor que eles recebem por hora trabalhada, a taxa né, que as empresas cobram, o quanto esses trabalhadores, o que sobraria para esses trabalhadores, o difícil cálculo dos custos envolvidos, porque eles são responsáveis por grande parte das ferramentas de trabalho, como o automóvel, como o celular e assim por diante, mas realmente foram reuniões muito difíceis e de pouco, digamos, acordo entre trabalhadores e as empresas. Tardou a sair, não sei se vocês lembram, o Lula queria viajar no início do segundo semestre para os Estados Unidos, que ele foi visitar o Biden, e gostaria de apresentar, né, esse projeto de lei já nesta viagem. Isso ficou travado, né? Na sequência do segundo semestre do ano passado, a aliança resolveu sair da mesa, então os entregadores deixaram a mesa, porque não concordaram com o caminhar do processo de regulamentação, né, principalmente porque a única coisa que estava avançando era garantir a questão da Previdência, né, e não se avançou nos direitos, não se avançou na questão da CLT. Né, o governo sempre trabalhou de forma muito, digamos, imparcial, não levantou nenhuma bandeira pró-trabalhadores. Os entregadores insatisfeitos saíram e, portanto, continuaram negociando apenas os motoristas, né? Portanto, deixamos claro que hoje o PLP 12/2024 ele trata apenas do trabalho dos motoristas de aplicativo. Foi então que em 2024 apenas nós tivemos, como muito bem você colocou, dia 4 de março, nós tivemos então o envio do PLP para a Câmara, né, que agora avalia nas suas comissões e faz as alterações cabíveis, segundo esses parlamentares que estão envolvidos. Cabe ressaltar que também o tema, né, chegou ao Supremo Tribunal Federal, neste mesmo momento, no início deste ano, que decidiu pela repercussão geral deste tema e agora aguarda, né, uma agenda para decidir sobre a questão do vínculo trabalhista entre os trabalhadores de plataforma, num caso mais específico em torno da Uber, né, que reclama o reconhecimento do vínculo do Tribunal Superior do Trabalho ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, temos aí, né, judiciário, né, e legislativo e, claro, o executivo que desenvolveu todo esse processo, essa mesa de negociação, tratando de um tema tão importante. E durante a nossa conversa poderemos explicar por que esse tema é ainda mais importante do que apenas para motoristas, entregadores ou trabalhadores em plataforma. Né? É um tema que envolve e é de responsabilidade de toda a classe trabalhadora, sem dúvida. Perfeito. Murilo, eu queria... Há um grande debate, né, no interior da esquerda brasileira e do movimento sindical
em que há a posição do governo dizendo que este projeto é um grande avanço, que é um projeto de proteção para trabalhadores e trabalhadoras, e uma parte significativa da esquerda e do movimento sindical que diz que não, que esse projeto é um grande retrocesso, que o governo está jogando os trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos na fogueira. À luz... Bom, primeiro, qual a sua consideração sobre isso? E segundo, como é que esse projeto está no mesmo sentido da regulamentação da Europa ou está na contramão? Como é que é o cenário internacional? Mauro, de fato, o PL do governo, dentro de todo esse contexto bastante tenso, que o Marco traçou muito bem, aqui o contexto nacional, ele recebeu muitas críticas, como você disse, né? Crítica dos trabalhadores, da base, crítica de pesquisadores, crítica à esquerda, crítica à direita, né? E ao que parecia a única parte efetivamente satisfeita de todo esse processo era, de fato, as plataformas. Por quê, né? Como você disse, né? PL anuncia essa categoria de trabalhador autônomo por plataforma, né? Mas que acaba sendo efetivamente uma subcategoria, né, de trabalhadores que seria supostamente autônoma, né? Para justificar essa autonomia, e essa figura é muito preocupante, né? Trabalhador autônomo por plataforma, porque apesar de estar centrado na figura dos motoristas, ela pode se espraiar para as mais diversas profissões, mas para justificar essa suposta autonomia frente às plataformas, o PL ele coloca ali duas limitações para a atuação das plataformas, que são limitações que já efetivamente quase não são aplicadas hoje. Primeiro, vai dizer que as plataformas não vão poder especificar os dias, os horários, os períodos em que o trabalhador vai se conectar ao aplicativo, né? E vai, em segundo lugar, dizer que as plataformas não vão poder demandar exclusividade por parte dos trabalhadores. Então, os trabalhadores vão poder trabalhar em mais de uma plataforma. Isso já acontece hoje, não seria um impeditivo para o reconhecimento do vínculo empregatício e para o reconhecimento de um conjunto de direitos, né, que consta na CLT. Mas aí o outro lado né, de todo esse processo é que o PLP vai dizer, né, vai dar segurança jurídica para elementos que são efetivamente elementos de controle, de direção da atividade desempenhada dentro da plataforma por esses trabalhadores, né? E aí vai afirmar explicitamente que esses não são elementos que podem configurar o vínculo empregatício. Então, vão dizer que as plataformas vão poder estabelecer normas e medidas, e aí colocam lá para coibir fraudes, abusos, e usa essa figura bastante vaga de mau uso das plataformas, mas são as próprias plataformas que vão decidir o que é esse mau uso ou não. Então, as plataformas vão poder efetivamente estabelecer essas normas, e vão poder estabelecer normas e medidas para determinar a qualidade dos serviços, né, a partir dos termos de uso escritos pelas próprias plataformas, como já efetivamente acontece hoje. As plataformas poderiam também, isso está lá no PL, né, utilizar os sistemas de monitoramento por GPS, por exemplo, para o controle efetivo dos trabalhadores, e vão poder, por exemplo, utilizar os sistemas de avaliação, que são bastante complicados também, esses tipos de avaliação que a gente faz por estrelas, né, que vão dar notas aí para os trabalhadores, para implementar bonificações e sanções que representam efetivamente um controle dessa força de trabalho. E veja, dentro do contexto internacional, esses são elementos, e mesmo dentro do contexto nacional, porque a gente tem decisões muito boas do TST já determinando isso, mas são elementos que são indicados no contexto internacional para o reconhecimento do vínculo empregatício e para a atribuição de um conjunto de direitos para a classe trabalhadora. Então, o PL abre já, né, basicamente legitimando esse processo que a gente chama de um processo de uberização, né, do trabalho. E com isso acaba criando essa subcategoria de trabalhadores. Determina Murilo, que a... uma pergunta. Eu li o projeto
uma conquista histórica dos trabalhadores aqui no Brasil e no planeta é a jornada de trabalho, né? É a progressiva redução da jornada de trabalho. É um negócio que, para mim, soa como inacreditável, mas pode ser uma leitura de leigo que não entende do assunto. Mas eu entendi lá que é o seguinte, o projeto prevê uma carga máxima de 12 horas diárias, né, sendo que a luta histórica é por 8 horas, às vezes até menos que isso, em cada aplicativo. Então, se o trabalhador trabalha em 2 aplicativos, em tese, nós estamos inaugurando uma jornada de trabalho de 24 horas por dia no Brasil, é isso? Exato, exato. Eu compartilho da sua leitura, Mauro, porque o PL, ele até indica que isso vai ser colocado, né, vai ser estipulado por regulamento, essa parte da jornada de trabalho. No entanto, né, a letra do texto diz isso, 12 horas de conexão máxima em uma plataforma, né, ou por plataforma, né? E a gente tem experiências aí de trabalhadores plataformizados que passam, né, que ultrapassam as 12, 13, 14, 15 horas, porque o tipo de remuneração, e esse é um outro ponto que a gente pode entrar também, implementado pelas plataformas, é um tipo de pagamento como a gente chama de trabalho por peça, né? Então, incentiva os motoristas a permanecerem muitas horas logados, que do ponto de vista da segurança e da saúde pública é também um complicador grave, né? Você pensar em pegar aí uma carona, né? Aliás, um transporte, né, com alguém que está dirigindo a 18, 19, 20 horas, e a gente entende porque os trabalhadores estão fazendo isso, porque não é fácil, a precarização dentro das plataformas e a remuneração já antes da regulamentação é muito precária, né, então se constitui um incentivo para que os trabalhadores dirijam cada vez mais rápido e por jornadas cada vez mais extensas. E o PL, infelizmente, não veio para contribuir nesse sentido, pelo contrário, né, estendeu essa jornada a 12 horas, que já é um absurdo, mas permite aí a letra do texto, do modo como saiu, né, o substitutivo mudou algumas coisas, o PL foi para as comissões, já estão sendo apresentadas alterações, né, a isso, mas do modo como saiu do governo, sim, há essa limitação da jornada de trabalho. Aliás, há essa extensão da jornada de trabalho. Perfeito. E, para encerrar, em comparação, né, a questão de este PLP está na mesma lógica ou está na contramão em relação à regulamentação da Europa? Não, Mauro, ele caminha na contramão da regulamentação da União Europeia, né? Eu gosto de dizer, a gente, né, pensando aqui nesses processos, na comparação com o processo internacional, que o processo brasileiro ele é uma espécie de uma síntese ruim, né, dos dois processos emblemáticos aí da regulamentação no plano internacional, né, e que joga luz aí também para as nossas fragilidades internacionais, aliás, as nossas fragilidades institucionais aqui. Esses dois processos emblemáticos são o processo da Califórnia e o da Espanha, e eles são emblemáticos porque eles mobilizam trabalhadores, mobilizaram, né, trabalhadores, empresas, judiciário, legislativo, executivo, mas o processo da Califórnia, né, começou muito bem, avançou muito bem a partir da Suprema Corte, foi para o legislativo, teve uma regulamentação forte do trabalho das plataformas, o executivo não se opôs a isso, implementou a vanguarda, esteve na vanguarda da implementação lá no berço das Big Techs, de uma regulamentação forte das plataformas. O que elas fizeram? Elas efetivamente elas não respeitaram a lei, não cumpriram a lei e gastaram aí 200 milhões de dólares, mais de 200 milhões de dólares, ou seja, gastaram R$ 1 bilhão para substituir essa regulamentação por uma legislação que elas mesmas escreveram, né?
Então, reverteu o processo de regulamentação forte na Califórnia por essa atuação forte das plataformas através desse referendo. Na Espanha, ao mesmo tempo, quase simultaneamente ali, você teve também um processo semelhante, né, de regulamentação forte por conta de uma decisão do Tribunal Supremo espanhol, e aí sim, vai para a mesa de diálogo social trabalhadores, as empresas e o governo, e aí, só que lá se sai centrado no processo dos empregadores, o resultado é uma lei diferente, que afirma a presunção de vínculo para os entregadores de plataforma, por um lado, e que demanda a transparência das plataformas, por outro, uma regulamentação forte. E por que eu digo que é uma síntese, o processo brasileiro é uma síntese ruim desses dois processos? Porque o governo mira no exemplo espanhol, né, estabelece uma mesa de diálogo social aqui também, juntando governo, juntando empresas e juntando trabalhadores, mas o governo entrega uma legislação que é, em grande medida, muito semelhante à legislação californiana. Então, aquela definição, por exemplo, de trabalhador autônomo por plataforma, Quer aquilo dizer que lá o governo está entregando uma regulamentação que, a rigor, é feita pelas plataformas. exato. Essa leitura, em grande medida, é feita pelas plataformas, mas passa por um processo supostamente, né, de diálogo social, mas que desagradou a todos e que por isso também agradou as plataformas, né? Então, por exemplo, a estrutura da remuneração, a estrutura da remuneração apresentada pelo PL do governo é muito semelhante à estrutura do PL escrito, da lei escrita pelas plataformas na Califórnia, inclusive nas porcentagens da remuneração, no tipo da remuneração, mas consegue ser, pelo menos no ponto do reembolso aos motoristas pelos gastos dos instrumentos, consegue ser pior aqui no Brasil do que a própria legislação escrita na Califórnia. Por quê? O reembolso da legislação californiana dos instrumentos do trabalho é mensurado pelas milhas rodadas lá, né? Então, tem uma estipulação no projeto deles lá, dessa forma. Aqui no Brasil, o reembolso é estipulado por hora, né? Então, o governo conseguiu piorar essa remuneração. A questão da limitação da jornada de trabalho também, dessa forma confusa, dessa forma ambígua que aparece aqui no Brasil, da mesma forma aparece no PL californiano. Então, é um projeto, foi uma experiência bastante complicada apresentada pelo governo Lula, né? Há outras semelhanças. A diferença é que tem a negociação coletiva aqui, que foi um passo adiante, por exemplo, lá na Califórnia, e é um exemplo de como essas empresas trabalham. Na Califórnia, eles tentaram bloquear o legislativo de se criar legislações que pudessem incentivar uma organização sindical por parte dos trabalhadores plataformizados. Aqui não, aqui o PL, de fato, do governo, incentiva a negociação coletiva. Mas o PL saiu de uma maneira tão desastrada e afastou tanto a base que a gente entrou em uma situação paradoxal, onde os motoristas da base passaram a se organizar e fazer o que é efetivamente uma ação sindical, mas para reivindicar que os sindicatos não representem eles, que eles gostariam que os sindicatos não representassem a base. Então, mesmo o ponto positivo do PL acabou saindo de uma maneira, digamos, negativa, porque os motoristas não se veem representados, boa parte dos motoristas não se veem representados nos sindicatos que foram para a mesa, né, nos representantes sindicatos pelas centrais sindicais que foram para a mesa. Então, um dos únicos pontos positivos do PL acabou sendo minado aí pelo desastre de uma legislação que foi, em grande medida, escrita pelas plataformas. Muito impressionante. Eu realmente fico bastante impressionado com... Eu fiquei já muito impactado com o livro, né? Por isso fui atrás de vocês, para buscar a presença de vocês aqui. Recomendo vivamente que todo mundo leia o livro, gente, é gratuito. Tá na descrição do vídeo o link, estou colocando mais uma vez aqui. E aí, meu contato foi feito todo com você, Mariana. Tivemos boas conversas aí
preparatórias para esse nosso encontro. Você lida com as questões, sobretudo, né, com as questões de gênero e raça, né? Então, queria saber quais são as questões particulares. Mas antes, Mariana, nós falamos de um assunto ao longo da semana que me deixou muito impactado, que foi esta pesquisa que saiu, que foi feita por uma consultoria chamada Top Club, que inclusive é uma consultoria que faz consultoria para motoristas de aplicativo, sobre o padrão de remuneração. Eu fiquei muito chocado. Olha isso aqui, em São Paulo. A receita mensal média de um motorista desses aplicativos aí, de 4 rodas, é 6.428. Gente, maravilha, né? 6.428, quem não quer ganhar todo mês? Aí só que é o seguinte, ele tem, como o Marco falou aqui, ele tem os gastos mensais, que é responsabilidade dele, não da plataforma. Então, 3.296 de gasto, 3.926, desculpa, sendo 1.852 com combustível. O resto tem IPVA, manutenção e outros. Ou seja, o lucro de um trabalhador desses é R$ 2.500. Lucro quer dizer, o salário, né? O salário efetivo desse trabalhador é R$ 2.500. É muito impactante. Então, um trabalhador desse está ganhando menos que 2 salários mínimos. Na prática, é disso que se trata. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da remuneração e aí entrasse com as questões de raça e gênero, Mariana. Bom dia, Mauro, novamente. Bom dia, colegas. Muito bom estar aqui com vocês, discutindo esse tema tão importante, né? Acho que o Marco já falou, né, Mauro, rapidamente no final da fala dele, quando a gente está falando de trabalho por aplicativo, esse livro, o PL, né? Estamos falando aqui dos motoristas, a princípio, mas uma questão importante que acho que faz parte das nossas preocupações de pesquisa, de todos nós aqui do grupo do professor Ricardo Antunes, né? Que é o seguinte, quando a gente está falando trabalho por aplicativo, a gente não está falando só de motoristas, né? A gente está falando de um trabalho, sobretudo, por isso é a importância de discutir esse PL, por isso é a importância de discutir a regulamentação, que é o seguinte, esse trabalho pode chegar até você, né? Jornalistas, advogados, nós professores, esse trabalho tem o potencial, né, de chegar a toda a sociedade brasileira, né? É essa a importância da discussão que a gente está fazendo. Mariana, já chegou, viu? Pois já é. Chegou. A gente tem hoje um grupo, tem cada vez mais jornalistas trabalhando sobre o regime de aplicativo. As enfermeiras, por exemplo, auxiliares de enfermagem, virou um trabalho de aplicativo, praticamente, né? Toda razão. Serviços, né? Diaristas, manicures, tradutores, né? Porque tem o trabalho por aplicativo realizado em ambiente domiciliar. Então, o que a gente gostaria de enfatizar bastante, que essa discussão é sobre a classe trabalhadora brasileira, essa discussão sobre a gente, sobre como a gente pensa o futuro, né, do nosso trabalho, né? Por isso a importância do PLP. Embora ele fale, né, nesse momento dos motoristas, nossa preocupação, claro, são os motoristas, obviamente, mas nossa preocupação é que esse tipo de legislação, esse tipo de debate, é o debate, afinal de contas, do futuro do trabalho, do nosso trabalho, de todas nós aqui, né, no Brasil. Mas um pouco encaminhando para o que você estava falando, né, Mauro, você trouxe essa pesquisa dessa startup, né, sobre a jornada de trabalho que a gente estava falando. Imagina, né? Você colocou ali embaixo no seu escrito aí que aparece. Você falou um pouco menos que 2 salários mínimos, mas isso trabalhando 60 horas, né? Veja bem, dá R$ 8,5 por hora. Isso é um pouquinho, é o salário mínimo praticamente, né? Quando a gente divide por horas, né? Então, é muito trabalho por pouco salário, né? E tem essa ilusão de que seria 6 mil. E algumas pessoas, né, muitas vezes, com outras intenções, coloca só o salário líquido, né? Não desconta todo, né, o carro, a deterioração, a gasolina, entre outras, né, o uso do celular, que está embutido nesse salário bruto, né? Então, jamais, não é 6 mil, nunca vai ser, né? Não é essa a questão.
Mas pensando, né, nesse livro que a gente lançou agora, o ponto principal, né, é que o debate internacional se encontra mais complexificado. É isso que a gente quis trazer com o livro, né? Tem muito mais discussão sobre gestão algorítmica, sobre entender o que é subordinação, o que é autonomia. É muito mais complexo o debate internacional. Mas indo para jornadas de trabalho, para pensar na questão de gênero e raça, né, com o qual eu me detenho mais, a questão é, quando a gente pensa em trabalho por aplicativo, em teoria, é propagandeado algumas vezes que haveria uma suposta democratização, né, em partes A, na entrada desses trabalhos, para você conseguir, né, você só se cadastra lá no aplicativo, você consegue entrar. A princípio, não existe, né, aquelas entrevistas de emprego, muitas vezes denunciadas, né? Porque é racista, porque é machista, né? Então, supostamente, isso haveria de não acontecer na entrada e que teria uma suposta neutralidade, né? Na gestão algorítmica. O que os trabalhos estão demonstrando, né? Infelizmente, ainda no Brasil temos poucos trabalhos, mas no âmbito da União Europeia ou nos Estados Unidos a gente tem mais alguns estudos que mostram o seguinte, é o contrário. O trabalho por plataforma tende a potencializar as opressões de gênero e raça. Ah, é? Tanto ocorre uma racialização como potencializa. Algumas pesquisas, né, estrangeiras, uma autora americana, por exemplo, ela fala que existe, né, uma criação de uma cidadania de segunda classe, por exemplo, no trabalho de plataforma. Ou tem um autor norte-americano, né, que até usa a expressão que é uma inclusão predatória. Por que isso, né? Se é verdade que na hora da gente se cadastrar existe uma neutralidade, ou seja, não se vê se a pessoa é mulher, se é negra, se é uma pessoa com deficiência, não se vê. Porém, o que acontece, né? Primeiro, a gente estava falando da jornada de trabalho, né? Vocês estavam falando, o Murilo mencionou o PL, só um adendo, no substitutivo, que foi colocado agora recentemente, né? Ele coloca que tem que ter um descanso de 11 horas, Mauro. A gente não sabe como vai passar esse PL, o que vai acontecer. Mas o substitutivo fala que teria que ter um descanso de 11 horas. Mas como o Murilo colocou, uma vez sendo, né, um salário que é muito baseado por peça, o que a gente chama, porque não é regulamentado, porque não tem um salário mensal, não tem um salário fixo, o que acontece? A tendência é um aumento da jornada de trabalho. Só para trazer uns dados aqui, o ano passado o IBGE lançou uma pesquisa, maior até essa que você coloca, no sentido da abrangência, Mauro, que vai comparando a jornada de trabalho de motoristas sem aplicativo com motoristas com aplicativo. Uhum. Veja bem, motoristas, né, geralmente os de táxi, sem aplicativo, trabalhavam, uma pesquisa bem abrangente essa, 40,9 horas semanais. Já é bastante. Com a entrada dos aplicativos, né, a gente tem uma estimativa de mais de 700 mil motoristas de aplicativo hoje no Brasil, que trabalham, que tem o ser motorista como atividade principal, a atividade dele aumenta para 47,9 horas por semana. Por que isso? Porque não é regulamentado, porque não tem um salário mínimo e porque é o trabalho por peça, além de não ter hora extra, né? Porque não estamos falando no regime CLT. E por que a autora também fala dessa potencialização, né, das opressões e de uma racialização? Qual o terreno social que esses aplicativos entram? A gente está falando num terreno social que é um terreno racializado, dependendo do nicho, né, um terreno social generificado, como é o caso das diaristas. Então, se a gente está falando que esses aplicativos, essas empresas por aplicativo entram nesses terrenos onde já é racializado, a tendência é aumentar. Por quê? Novamente, voltando para a remuneração. O trabalho, nessa pesquisa do IBGE, novamente, né, motoristas sem aplicativo ganhavam, em média, R$15 por hora trabalhada. Está um pouco melhor que a pesquisa que você trouxe, ô Mauro. Mas o motorista de aplicativo do IBGE passa a ganhar R$13.
Ou seja, o processo de plataformização engendra, né? Os meninos aqui já falaram, uma precarização do trabalho, né? Por que também, né? Outra questão, a gente pode trazer alguns estudos, por exemplo, os táxis de Londres. A gente sabe, aquele que a gente tem em mente, aquele táxi preto de Londres, né? Aqueles táxis, quando a gente olha o perfil racial deles, era mais ou menos cerca de 60% a 70% dos motoristas de táxi de Londres eram motoristas homens brancos. Quando o aplicativo, né, entra no sistema de transporte de Londres, ele passa a ser executado por trabalhadores imigrantes. Em sua maioria, trabalhadores negros, marrons, asiáticos, amarelos. Ou seja, o trabalho por aplicativo, ele, né, engendra essa racialização e a diminuição do salário. Por isso que, né, essas pesquisadoras falam, ele vai legitimando, né, o que o Murilo muito bem falou, né, a informalização, ele vai diminuindo o salário, aumentando a jornada num terreno social cujas, né, relações sociais não são neutras, elas são racializadas, né? Uhum. Indo para a questão de gênero também, né? A gente pode trazer, a Cristina Rissel traz isso, pesquisas internacionais trazem alguns exemplos jurídicos que a gente pode falar de uma discriminação do algoritmo também, que é o seguinte, as pesquisadoras falam, né, quando a gente universaliza as métricas, né, que a gestão algorítmica faz, a gente invisibiliza diferenças existentes na sociedade. Por exemplo, houve um caso, né, na Itália, que a gente chama do caso de Tribunal de Bolonha, que 3 sindicatos pegaram e entraram com uma ação, né, contra o aplicativo, o maior aplicativo de entrega que tinha no país, naquela época, acho que foi em 2020, se eu não me engano, esse caso, que falava assim, na época, né, esse aplicativo tinha aquele sistema de você precisar reservar o horário para trabalho e você não podia cancelar. Ou se você cancelasse o agendamento de trabalho, você recebia penalizações, que é o que a gente chama de gestão algorítmica. Ou seja, o aplicativo, ele determina, ele sanciona, ele penaliza, né? E tem toda uma subordinação algorítmica. Só que quando essa subordinação, né, ela universaliza as métricas, ou seja, penaliza as pessoas de forma a não considerar as diferenças dela, ela potencializa a discriminação. Por quê, né? Nesse caso do Tribunal de Bolonha, qual que foi o julgamento, né? E o tribunal ele decidiu, né, em favor dos trabalhadores, que era o seguinte: se eu sou uma mulher, né? A gente sabe que as mulheres executam a maior parte do trabalho da reprodução social, trabalho doméstico, trabalho de criação. Se eu sou uma mulher, eu não posso ter uma disponibilização total. A probabilidade de acontecer eventuais trabalhos que eu precise cancelar porque meu filho ficou doente, porque aconteceu alguma coisa, ou até mesmo o direito de fazer greve, né? Ou seja, o motivo das pessoas cancelarem, né, o seu agendamento no aplicativo difere de pessoa para pessoa, porque a sociedade é desigual. E o aplicativo, nessa suposta democratização, nessa universalização das métricas, ele penaliza quem é mais fraco socialmente. Que é, novamente, o sistema de avaliação de métricas, embora esse substitutivo lançado agora diz que não pode penalizar por isso, o que acontece é o contrário. Quem tem disponibilidade total tem uma pontuação maior. Ou seja, quem trabalha menos horas vai ser punido pela plataforma. Quem trabalha menos horas e quem tem disponibilidade total vai ser agraciado. Quem trabalha mais horas. Claro, então, e quem tem disponibilidade, né? Que é o contrário dessa democratização. O que o PLP fala? O que as empresas por aplicativo falam? Existe uma autonomia e liberdade. O que a gente fala? Essa autonomia e liberdade é, em teoria, mas, no fundo, ela tem uma subordinação, porque quem não tem disponibilidade é penalizado. Porque o sistema de avaliação, o sistema de métricas, ele recompensa quem tem a disponibilidade total. Ou seja, se você é mulher, tem que levar filho na escola, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da mãe adoentada, ou
Você é mais jovem, né? Tem o azar de engravidar. Está ferrada, né? Nessa lógica da padronização algorítmica do trabalho. Isso, a universalização da métricas invisibiliza a discriminação, as diferenças, né, estruturais, e por isso potencializa, né? E falando na engravidar, você falou, né, Mauro, no caso do PLP e no substitutivo também, que não tem, obviamente, porque coloca como os autônomos, como que a gente fica pensando numa licença maternidade e paternidade? O que a gente pensa? Né? Não existe. Você vai ficar 4 meses, né? Que seria o período de licença, sem receber nada. Então, como que isso é uma democratização, é uma universalização das métricas que escamoteia as diferenças e, como resultado, potencializa as discriminações, né? É esse o nosso entendimento. O Mauro, só para trazer um exemplo aqui em torno desse assunto que aconteceu conosco durante as pesquisas de campo que nós realizamos, nós entrevistamos ao longo desses últimos anos lideranças, motoristas, entregadores, pesquisadores e assim por diante, né? Inclusive eu mesmo fiz um trabalho etnográfico curto, né? Dada as demandas do dia a dia do trabalho, mas eu mesmo saí por aqui, por São Paulo, fazendo entregas para Uber Eats e para Rappi por um tempo, e senti na pele o que era ser um trabalhador não assíduo, né? Porque eu não tinha a disponibilidade de trabalhar o dia inteiro e estava ainda de bicicleta, e eu percebi o quanto tempo eu tive que ficar à espera de pedidos nas sarjetas das ruas, e isso aí inviabilizava eu me sustentar, digamos assim, com esses recursos. Mas tem um exemplo muito evidente que aconteceu em Campinas durante a pandemia, em um programa que nós fomos convidados a participar, de saúde, em que faziam alguns testes de Covid nos entregadores e prestávamos alguns ensinamentos, alguns cursos de primeiros socorros, mas conversando com um colega lá, um entregador, ele falou, olha, Marco, estava eu e o Murilo, ele falou, olha, Marco e Murilo, eu fiquei doente, fiquei com Covid e continuei trabalhando, né? Não deixei de trabalhar, eu continuei trabalhando, né? Aí a gente falou assim, poxa, mas parece que se você, já estávamos mais ou menos no segundo ano, indo para o final do segundo ano da pandemia, eu falei, mas poxa, o iFood, né, provavelmente não deve ser tão fácil, mas se você comprovasse que você estava doente, ele te pagava o mesmo valor da média dos últimos 3 meses que você atuou para o iFood. Por que você não recorreu a esse auxílio, né, do iFood? Ele falou, olha, Marco, veja, a gente depende muito dos aplicativos, né, e há uma opacidade aí nesse sentido, porque os entregadores não sabem, nós não sabemos como esses aplicativos operam, quais são as suas preferências. Há algumas indicações, né? Então ele falou assim, eu preciso estar sempre com o meu aplicativo trabalhado, e o meu aplicativo é muito trabalhado, eu estou há alguns anos trabalhando horas e mais horas, e por isso eu recebo bastante pedidos, né? Então, se eu me ausentar um mês do meu aplicativo, desligar ele, como o iFood exige, para que eu receba esse auxílio por estar doente com a Covid, né, eu tenho medo que daqui a um mês esse aplicativo não estará, né, demandando a mesma quantidade de pedidos de hoje. Então, eu preferi assumir o risco de continuar trabalhando, né, para não ter a minha avaliação, a minha nota e o meu compromisso com a empresa, né, prejudicado. Né? Então, para vocês terem uma ideia da complexidade do assunto que nós estamos tratando em termos de gestão algorítmica do trabalho. Nós estamos voltando à situação da classe trabalhadora classicamente documentada, da classe trabalhadora inglesa do século XIX, só que do século XXI, sem direito nenhum, com jornadas de trabalho absurdas. Olha aqui, voltando, mais uma vez, a Mariana chamou a atenção. O trabalhador de aplicativo de automóvel, né, de transporte em São Paulo ganha mensalmente, né, a consultoria fala em lucro, mas não é lucro, né, o salário de 2.500, menos de 2 salários mínimos, trabalhando 60 horas semanais. Gente, 60 horas semanais, é o que a Mariana falou, se o sujeito trabalhar a sujeita trabalhar de segunda a segunda, 8 horas e meia.
Se essa pessoa for folgada e achar que tem que tirar um dia de descanso, isso quer dizer que vai ter que trabalhar 10 horas por dia. Se a pessoa for sumamente folgada e achar que tem que ter um fim de semana inteiro com a família, vai ter que trabalhar 12 horas por dia para fazer 60 horas. É muito impactante. Isso aqui, gente, eu conheço gente que trabalha mais do que isso em aplicativo. Essa é uma questão, porque, Mariana, você trouxe este tema, queria te colocar, Murilo, retomar, trazer você para a conversa, como a gente estava dizendo, não fiquemos iludidos achando que isso é uma lei para trabalhadores de aplicativos, isso é uma lei para regular o trabalho nesta modalidade, o trabalho algorítmico. Como eu disse, eu tenho colegas jornalistas que já trabalham nesse regime, enfermeiras trabalham, está se espalhando entre professores, e aí a lógica é a seguinte: professor, preparação de aula não conta. A preparação de aula não conta. É só as horas em que você efetivamente está dando aula. Enfermeiras, a mesma coisa. É só as horas, o teu período de descanso não conta para remuneração. Eu vejo jornalistas, amigos meus, porque já começou a implantação do trabalho algorítmico no jornalismo, Murilo, que é assim, é um desespero. Porque, inclusive, estabelece uma competição entre os jornalistas que estão trabalhando naquela empresa que usa a lógica do algoritmo, que é a seguinte: quem está mais disponível, quem está mais, entendeu? Quem está se ofertando para mais horas para poder ganhar mais e para poder cair nos benesses. Então, eu vejo gente disponível a isso, 18 horas por dia, entendeu? Para poder cair nas graças do patrão algorítmico. Então, me parece que não é um projeto de lei para motoristas, é um projeto de lei para toda a classe trabalhadora brasileira. Esse me parece que será o novo modelo de relação de trabalho no país, né? De acordo com esse projeto de lei do governo Lula. Isso, Mauro. Concordo com você. Gosto dessa colocação que você faz, né, da remissão do trabalho de plataforma ao século XIX, né? Lembra também a provocação que o Ricardo Antunes faz, né? A ideia de o trabalho de plataforma remete à protoforma do capitalismo, né? A períodos pretéritos, mas com mecanismos muito mais sofisticados de envolvimento do trabalhador nesse próprio processo de trabalho, né? Porque isso que a gente chama de gestão algorítmica é um processo em grande medida, de automação do processo de gestão do trabalho. Então, o próprio gerente, o próprio encarregado do trabalho, agora está perdendo o posto de trabalho dele para o algoritmo. Mas a complicação de tudo isso é que agora, com a emergência, principalmente dos smartphones, né, e dos sistemas por GPS, a gente carrega o nosso gerente do trabalho no bolso, né? E não só nos horários de trabalho, a gente carrega não é, parece um pouco conspiração e tudo mais, mas de forma alguma, né? A gente carrega o celular não só no horário de trabalho, por todos os lados. Então, sabe quais são os nossos hábitos de consumo, sabe por onde a gente andou, o que a gente capta, inclusive, né, o que a gente diz, o nosso estado de saúde, o estado psicológico e tudo mais. Então, é um método muito mais refinado e submetido a um processo de processamento de dados com uma capacidade gigantesca. Daí a importância efetiva, né, de uma regulamentação substantiva, de uma transparência efetiva dessas plataformas, né? Porque os trabalhadores, eles tentam, né, os relatos de todos os trabalhadores tentam descobrir quais são ali as manhas do aplicativo e tudo mais, mas efetivamente ninguém sabe como funciona. Por que que essa viagem caiu para mim com esse preço, né? E para o meu colega aqui do lado, né, caiu uma viagem com preço, uma distância semelhante, mas com preço distinto. Quer dizer, o aplicativo sabe, inclusive, quais são os seus hábitos, que tipos de viagem você está aceitando, por exemplo, a partir de qual preço, quais são os horários que você costuma trabalhar, os horários que você está pensando ali em deslogar, mas aí de repente se aparece uma bonificação interessante, você vai continuar por mais um tempo. Quer dizer, são
são métricas bastante refinadas e que esse PL, infelizmente, também trata a questão da transparência algorítmica de uma maneira cosmética, que vai ser muito, do modo como está estipulado, vai ser muito fácil as plataformas contornarem isso. A experiência da União Europeia, agora com a diretiva da União Europeia, aponta para um cenário bastante distinto. Não estou dizendo que vai ser a panaceia, que vai resolver esses problemas. Mas lá, a regulamentação do trabalho de plataforma, primeiro, restringe os tipos de dados que podem ser mobilizados pelas plataformas, né? Então, não são todos os tipos de dados que são autorizados, e não é a todo momento. Os dados que podem ser mobilizados a seu respeito são durante o processo, durante o momento em que você está trabalhando, mas não podem captar, por exemplo, as suas conversas privadas, não podem captar o seu estado emocional, seu estado psicológico, as suas ideias políticas, a sua identificação étnico-racial, por exemplo, nada disso, né? As plataformas, a partir dessa regulamentação, podem captar. Mas, para além da transparência, um ponto interessante da diretiva da União Europeia é que ela implementa efetivamente o processo de fiscalização por dentro das próprias plataformas. Então, funcionários que têm de ser protegidos, inclusive, de sanções, por exemplo, demissão ou penalizações, porque eles têm essa função exclusiva de avaliar as plataformas por dentro das próprias plataformas, em conexão com os representantes dos próprios trabalhadores. Porque, do contrário, o princípio de transparência, para empresas que têm um histórico muito complicado de violação de dados dos trabalhadores, fica uma letra morta, né? Um princípio de transparência, mas você acredita no que a plataforma está te dizendo, inclusive do ponto de vista dos tribunais, e a designação a letra da lei da diretiva da União Europeia, que foi essa regulamentação do trabalho de plataformas implementada agora, diz, inclusive, aprovada agora em abril de 2024, diz, inclusive, né, que as plataformas vão ter que disponibilizar todos, e a linguagem é essa, todos os elementos comprobatórios que estão à disposição delas nos julgamentos, porque essas plataformas procuram tudo quanto é subterfúgio para não entregar essa miríade de dados que elas têm e que mobilizam efetivamente para atacar a classe trabalhadora. A tragédia de tudo isso é que tudo isso vem dentro de um contexto, né, de avanço de uma ideologia do empreendedorismo, de um avanço do neoliberalismo e de retóricas de sacrifício por parte dos próprios trabalhadores que vão cada vez mais jogando a gente, né, para uma situação assim de calamidade, né? Então a gente assiste de maneira entristecida, entende, mas assiste de maneira entristecida, inclusive, os debates dentro das comissões para o PL, de gente dizendo isso, gente da base dos trabalhadores dizendo, olha só, eu não sou vagabundo, eu não quero trabalhar só 12 horas, quem trabalha só 12 horas é vagabundo. Então, olha só a calamidade em que a gente está, né? Um tipo de envolvimento com o nosso trabalho, em que se trabalhar 12 horas, ter uma limitação de uma jornada de trabalho por 12 horas é sinônimo de vagabundagem. E como a Mariana disse, acho que isso é muito importante ressaltar, trata-se de uma inclusão predatória, né, efetivamente. Por quê? Pensar no setor de entregadores, a nossa juventude, majoritariamente negra, está perdendo a vida no trânsito pautado por essas métricas dos aplicativos, né? Uma juventude que deveria estar estudando, está se qualificando, não, acaba atraída, acaba seduzida muitas vezes por essa retórica do empreendedorismo, e todo mundo quer viver muito bem, né? Mas acaba se arriscando no trânsito, né? E sempre com essa sedução de que você é o seu próprio empresário, então você precisa efetivamente puxar a sua jornada de trabalho, mas quem está dominando todo esse trabalho e quem, em última instância, acaba se beneficiando, né, são efetivamente, né, os grandes capitais que subsidiam essas plataformas, e esse é um outro debate também complexo, mas, enfim, vou parar por aqui.
Mariana, algo que me chama a atenção é que o substitutivo do projeto feito pelo governo foi de responsabilidade do deputado Augusto Agostinho, do Republicanos de Pernambuco. Esse deputado, ele não muda o caráter. Pelo que eu vi, o substitutivo mantém a estrutura, mantém a essência do projeto, mas tem pequenos pontos de melhoria para trabalhadores e trabalhadoras. Então, parece incrível que um deputado do Republicanos de Pernambuco faça melhorias num projeto do governo Lula. Né? Porque a alegação do governo Lula sempre é essa, né? A correlação de força, Bom, mas se a correlação de força é tão ruim assim, por que o cara do Republicanos vai criar condições melhores para os trabalhadores do que o projeto que saiu do Poder Executivo? E aí vocês estão trazendo uma questão que o Murilo tocou no tema da transparência, né? Uma questão clássica para a relação dos trabalhadores com as grandes empresas é a separação da vida privada para a vida profissional. Me parece que essa é uma dimensão dramática, especialmente para as mulheres, que é o fim dessa separação, né? Os aplicativos, né, as empresas de aplicativos invadem a vida pessoal dos seus trabalhadores e trabalhadoras, Mariana, ou estou enganado? Invadem totalmente. Trabalho produtivo, reprodutivo, não tem separação, né? Inclusive no home office mais tradicional, essa é bem verdade, né, Mauro? Mas você estava falando de substitutivo, é que não é tão difícil melhorá-lo também, né, Mauro? Porque ele estava bem complicado, mas só um adendo, né? O substitutivo, de fato, né, coloca a previdência, né? Então, só para retomar o que eu estava falando, neste caso, haveria licença maternidade, em teoria, né? Caso haja, né? Mesmo a previdência, né? Como a gente não sabe como vai ser o formato final. E nesse caso, o substitutivo também tem algumas pequenas mudanças mesmo, como, por exemplo, a alíquota, né, de redução dos trabalhadores de 7,5% vai para 5%, né, para a Previdência, o que equipara com o MEI, se eu não me engano, que era uma demanda dos trabalhadores, né, porque no PL estaria até maior, né, a arrecadação. Então, nesse caso, haveria a Previdência e haveria a licença maternidade, diferente do como ocorre hoje, que não tem absolutamente nada, né? E outro ponto do substitutivo, em teoria também, mas a gente pode discutir isso, é que supostamente as mulheres, tanto condutoras como passageiras, poderiam fazer uma escolha, né, através de um filtro que existiria, né, esse colocado por esse deputado, é que para escolher ser um serviço só por mulheres, né? No caso de motoristas, a gente sabe, eu tenho colegas assim, que tem a pontuação baixa, inclusive, porque não aceita corridas muito longe, não aceita as corridas muito noturnas, determinados bairros teriam mais medo, né? Seja motoristas ou seja nós, como passageiras, né? Então, nesse substitutivo, além de ter essa questão, e no PL a Previdência, claro, nesse ponto, supostamente melhoraria e teria uma licença maternidade, né? Mas é bem verdade, né, Mauro? Pegando o gancho um pouco que o Murilo falou, pensando na gestão algorítmica, né, que a gente pretende lançar um livro, né, contendo a pesquisa da Cristina Rissel que fala sobre isso, vou repetir o que eu falei no começo, né? A questão sobre a gestão algorítmica é que o debate internacional mostra que é mais complexificado a questão. Então, eu estava falando desse filtro, né? Mas pegando o que o Murilo fala, como que essa gestão algorítmica vai ser fiscalizada? Existem pessoas humanas, um canal de comunicação efetivo, de fato, controlado, né, por pessoas e também pelos trabalhadores, para fiscalizar isso, como que essa transparência vai ser ofertada para os trabalhadores, né? Então, quando a gente fala dessas leis do PL ou sua versão substitutiva ou outros, a questão é subordinação, autonomia, como ela está sendo discutida. Autonomia não é só sobre o horário. Você ter a possibilidade de escolher o horário que você vai trabalhar é insuficiente para a gente categorizá-lo quanto autônomos. Autonomia é mais do que isso, né? Então, é um pouco por aí o debate. E outra questão, pegando também um gancho que o
da discussão da gestão algorítmica, né, e que envolve a questão de gênero, é a individualização salarial, né? Você estava falando agora mesmo, né, pegando essa pesquisa, pensando na jornada de trabalho, 60 horas, ou o que o Murilo estava falando agora há pouco, essa individualização salarial que engendra também né, reforça a meritocracia, aliás, né, e engendra também essa jornada infinita, né? Só que o que o século XX, né, trouxe como lição para a gente, né? O que é, se não o lema, trabalho igual, salário igual? Novamente, voltando à protoforma do capitalismo, como o professor Ricardo Antunes traz, né, o processo de plataformização, engendrando, né, essa individualização salarial, vai contra tudo que foi lutado no século XX, ainda não conquistado, mas uma defesa da nossa parte que o trabalho igual deve ter salário igual. Só que a gestão algorítmica, né, com essa opacidade que o algoritmo traz, coloca um salário que para mim vai ser um tanto, para o meu colega que vai estar no mesmo lugar de partida, vai para o mesmo lugar trabalhar, salários diferentes. E que, obviamente, a gente não sabe por quê. Eu estou ganhando R$20 nessa corrida e meu colega de trabalho 25. E como você muito bem falou, isso vai aumentando a rivalidade, né, a fragmentação, né, da classe trabalhadora, né? Então, o lema do trabalho igual, salário igual, cai por terra, né? Nessa individualização salarial que acaba né, também, né, criando uma discriminação salarial, né? O que tanto também a classe trabalhadora lutou, né, para que não ocorra, né? Interessante, né? Porque isso traz um questionamento dramático sobre o projeto de lei do governo Lula de remuneração igual para mulheres e homens. Então, é um projeto de lei do governo que está dialogando com uma realidade no trabalho que não existe mais, do século XX. Porque no mundo dos algoritmos isso não existe, né? Não existe, né? É impossível. Bom, primeiro, queria agradecer demais vocês, provavelmente daqui a 2 semanas vem o Ricardo Antunes, vem aqui também, combinei com ele, quero ouvi-lo sobre esse tema. Queria desde já combinar com vocês de quando sair Bom, primeiro assim, vocês têm meu contato, qualquer coisa que quiserem falar, prioridade total, o universo do mundo do trabalho é uma prioridade para nós aqui, senão não é mídia progressista, né? Segundo, já fica combinado uma nova rodada quando sair este livro sobre gestão do algoritmo do trabalho. Fundamental. E aí termino, Marco, pedindo para você fazer um encerramento, coloca uma questão, mas fica aberto para as considerações que você achar relevantes para esse final. O que vai ser do mundo do trabalho no Brasil se esse projeto for aprovado? Essa, Mauro, é uma das nossas principais preocupações, né? Porque, veja, hoje é muito fácil, né, que qualquer empresa possa utilizar uma plataforma, um aplicativo para contratar os seus trabalhadores, para controlar, administrar a gestão da força de trabalho. É claro, a plataformização está tentando avançar para todos os lados, como você muito bem colocou, é o jornalismo, é na área da saúde, né, é nos cuidados. Então, realmente, como a Mariana já colocou, né, essa história pode ser a sua história também, né, trabalhador e trabalhadora. Por um lado, Mauro, é até preocupante essa posição que foi colocada, os motoristas e entregadores, para decidir um tema de relevância maior do que apenas essas 2 categorias, que são as mais emblemáticas, aquelas que primeiro sofreram com o avanço das plataformas, aquelas que primeiro saíram às ruas para protestar, para se organizar, então são as mais conhecidas, né? Mas mesmo no próprio estudo da Cristina Rissel, ela traz exemplos, por exemplo, das plataformas de limpeza, de cuidados, né, de saúde, né? Ela abrange toda esta gama de setores em que as plataformas avançam. Então, o nosso grande medo é que a gente lutou tanto, né, fomos tanto à rua contra a reforma
contra já as reformas que a nossa já tão combalida CLT tem sofrido, e a última, que foi um golpe muito duro, mas nós podemos estar vendo no governo do PT, do Lula, tão importante nesse momento contra a luta contra o fascismo, né? Mas colocar esta última pá de cal em cima da CLT. Né? Porque passando um projeto como esse, você abre a porta para que qualquer empresa diga que os seus trabalhadores também são plataformizados. E aí a única coisa que nós temos que leva em consideração no PLP, que praticamente não trata de direito do trabalho, é apenas a questão da previdência. Né? Então, assim, é como que se esse PLP estivesse fazendo o que nós já suspeitamos lá em 2022, no final de 2022, que seria o acordo infelizmente, entre o governo e as empresas, que é o seguinte: olha, vocês assumem a questão previdenciária e por nossa parte, nós vamos legitimar a uberização do trabalho. Este é o grande erro, é o grande problema que nós estamos vendo acontecer agora, infelizmente, em um governo de tradição sindical, como o nosso governo atual, como o Lula e o PT. Portanto, nossa preocupação é que isso seja realmente, que este momento, que o PLP 12/2024 realmente coloque aí a última pá de cal, né, na tão já combalida CLT, né, e que essa história possa avançar para outros setores. Mas a solução, né, a enfrentamento, a organização da classe trabalhadora e a esperança também neste governo que reveja esta proposta de lei, esse projeto de lei, né, e que avance em algo que realmente dê garantias que a gente possa, aos poucos, enfrentar a plataformização, assim como ela vem, né, neste modelo mercadológico que tanto impacta a venda da força de trabalho, diminuindo direitos. Né? Então, nós temos que estar na luta por direitos e não pela redução de direitos. Portanto, a nossa grande preocupação é essa, é a criação de uma subcategoria, de uma terceira figura jurídica que possa exatamente tirar a CLT, digamos assim, já tão combalida, né, das proteções fundamentais à classe trabalhadora. Murilo, Mariana, uma palavra final de vocês também? Eu me sinto bastante contemplado, né, pela colocação do Marco, né, é muito grave o momento que a gente está vivendo, né, muito grave. Essa determinação do capital das tecnologias que estão sendo criadas não pode continuar dessa forma, né, o capital não pode continuar jogando as nossas vidas num absoluto caos, mas como o Marco falou, a esperança do ponto de vista tanto das lutas, quanto dos próprios exemplos internacionais, inclusive de um ponto de vista reformista, digamos, mas que estão aí e que também poderiam ser interessantes para ser mobilizados. Os exemplos estão aí, o governo pode fazer isso, né, os parlamentos podem fazer isso, mirar em outras experiências que vão respaldar uma proteção plena dos trabalhadores. Mariana? Queria agradecer, Mauro, a oportunidade de debate. A gente está à disposição para novos debates sobre gestão algorítmica também, né? E também dizer que me sinto contemplada, né, com o que já foi colocado, e ressaltando, né, a importância da gente complexificar esse debate, melhorar, né, qualificar o que a gente entende como autonomia, subordinação, controle, né? E pensar, né, rechaçar de uma vez por todas, né, essa individualização, né, do salário e uma naturalização de que não precisamos ter uma CLT, né, uma naturalização de que supostamente esse tipo de trabalho, né, muito, né, envolto na ideologia da meritocracia, seria, né, ganharia melhores salários, o que é uma falácia, né? Vem demonstrando que o trabalho desregulamentado, sem direitos, né, ele aumenta a jornada de trabalho e reduz, né, os salários, né? Então, espero que a gente pegue, né, esses exemplos internacionais, né, que, como já foi dito, não tem nada de
ultra revolucionário nem nada, mas que é a defesa, né, de direitos mínimos, direitos básicos, dignos, né, do que a gente pode, né, trabalhar agora por uma regulamentação desses trabalhos, né? Então, espero que a gente consiga debater mais vezes e melhorar esse debate, mas acreditando aí que as lutas sociais, que a gente consiga, né, avançar um pouco nesse cenário, eu espero. Legal. Bom, isso que vocês trazem fala um pouco, né, da redução dos nossos horizontes de esperança, né? Nosso horizonte de esperança hoje é um governo progressista, liderado pelo presidente Lula, pelo menos seguir a regulamentação que se faz em países europeus, né? Então, esse é o nosso, como reduziu-se o nosso horizonte de esperança. Segundo é a gravidade desse assunto, gente, porque não adianta, mas é motorista de aplicativo, entregador, não é disso que nós estamos falando. Esse é o ponto de partida. 40% da força de trabalho urbana neste país, ou seja, a maior fatia da força de trabalho urbana neste país é da área de serviços. A classe operária, que nós incensamos tudo, não é mais do que 20% atualmente, está caindo cada vez mais. 40%. A maior força de trabalho do país hoje está concentrada no setor de serviços. Sabe o que isso quer dizer? Que todos esses 40% poderão ser enquadrados no sistema de plataformização de trabalho. Todos esses 40%. Isso pode ser a realidade das relações de trabalho no Brasil. E não é apenas o motorista. Não é apenas todo mundo. Todo mundo. Então, realmente, a advertência de vocês, o trabalho de vocês é crucial para pensar o Brasil e como vai caminhar a luta de classe nesse país. Murilo, Marco, Mariana, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Gostei demais. Obrigada. Um abração.